evangelho com nós? Quem é que vai fazer o evangelho com nós? Vamos fazer o evangelho? Vamos? Ave Maria. Aqui, vamos fazer o evangelho, princesinha. Todo mundo pronto para fazer o evangelho, viu? Presta atenção, Praninha. Presta atenção aqui para fazer o evangelho. Vamos começar, viu? Olha lá. Vamos começar aqui o nosso evangelho, né? Nós vamos começar esse evangelho, né? Estou aqui na página 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vamos começar com a prece, né? É assim que devemos começar sempre o nosso evangelho. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, imensamente pela oportunidade de, em Teu nome, nos reunirmos aqui. Te agradecemos, Senhor, pela assistência que sempre nos dá, como um pai, uma mãe, amoroso, amorosa, que cuida incessantemente dos seus filhos. O Senhor Jesus cuida de nós. Por isso te agradecemos e te pedimos, Senhor, não afasta a Tua proteção de nós, através de Ti, através dos anjos bons, através da espiritualidade. Ainda somos equivocados em algumas ações, ainda somos atrasados na nossa caminhada, mas chegaremos lá, Senhor, porque somos filhos de Deus, destinados por Deus à perfeição, à felicidade suprema, à felicidade eterna. E alcançaremos essa condição, porque, como filhos de Deus, essa é a sua determinação. Por isso, Senhor, te pedimos ajuda para que esse evangelho possa harmonizar as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, o nosso local de trabalho, as nossas relações no local de trabalho, a nossa vizinhança, a nossa relação com a nossa vizinhança, possa harmonizar a nossa casa, a nossa relação com nossos filhos, nossos entes queridos, nosso companheiro ou companheira. Que a paz de Jesus, o amor e a sua sabedoria possa estar conosco, que assim seja. Então, para começar esse evangelho, nada melhor do que o prefácio. Esse prefácio é uma obra linda, lindíssima esse prefácio. Aqui na página, nesse aqui é a página 16. Então eu vou ler o prefácio e eu recomendo esse prefácio, pessoal, como uma prece, porque esse prefácio é uma prece. Ele é muito lindo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para que o divino concerto tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que assim seja. Então aqui, gente, nós já podemos fazer o primeiro comentário, que é de gratidão por essa linda prece.
Eu acho que essa prece é maravilhosa para se iniciar o Evangelho. E a gente lembra de uma palavra de Jesus, que diz: nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Mas aqui, prestemos atenção, porque o Espírito de verdade, ele avisa. Aqui, Espírito de verdade, ele avisa. Não basta dizer Senhor, Senhor. Aqui estamos junto de vós. Qual é o requisito? Amai-vos, estou grifando aqui, também o que? Uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo o que, gente? Fazendo a vontade do Pai. Ou seja, quando a gente fizer a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, aí sim, a gente dizendo Senhor, Senhor, fazendo a vontade de Deus, entraremos no reino do céu. Então, não confundamos, né? Não vamos fazer confusão. E aí tem a introdução, né, do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma obra maravilhosa, né? Tem o objetivo da obra, e a gente vai explicar aqui o objetivo da obra. Você pode ler, meu filho, o objetivo da obra? O item 1? Então, enquanto meu filho abre o livro aí, eu vou falar alguma coisa. Gente, o caminho de Jesus, o caminho de Deus... Só um minutinho, meu filho. É o caminho de paciência. De paciência. Então, ao adentrar na obra, é preciso ter paciência, humildade para o entendimento. Então, essa introdução da obra, aqui, introdução, tá vendo, gente? Ela é importante. Por quê? Para nos preparar. Enquanto a gente está nessa introdução, os anjos bons, os Espíritos de Deus, os Espíritos do Senhor, eles estão trabalhando na nossa casa, na nossa vida, harmonizando o ambiente, melhorando a egrégora da nossa casa, melhorando as energias, as vibrações da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração. Então, vamos estudar despreocupado, estudar sabendo que estamos sendo assistidos pelos benfeitores do bem, pelos benfeitores de Deus e de Jesus. Então, vamos lá, meu filho? Então, se tiver uma diferençazinha, gente, é porque é de uma para outra. É igual a Bíblia. Se você pegar duas Bíblias, né, de autores diferentes, traduções diferentes, tem uma diferençazinha. Mas, como eu sempre digo, nos estudos, né, dos quais eu participo, né, nas palestras que às vezes sou convidado para fazer, né, não nos apeguemos à letra, porque o próprio Jesus falou: a letra mata, o espírito vivifica. Então vamos pegar o espírito da letra, porque o espírito da letra é o espírito de Deus, é o espírito de Jesus e é o espírito de amor. Vamos lá, filho. Objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes foram desse código divino, a própria incredulidade foram objeto de controvérsias. A última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque ela jamais foi objetivo de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Então, vamos dar uma paradinha aqui, fazer um comentário logo, né, para a gente ver o quanto é importante essa parte, né? Ele fala aqui, ele divide em 5 partes, né, os evangelhos. E aí, que evangelho é que a gente está estudando? Os evangelhos de Jesus, né? São os evangelistas. Mateus, Marcos, né? Lucas, João, né? São todos os evangelistas, que é o que a gente chama de Novo Testamento. É isso que estamos estudando, né? Então, certo. Agora, por que ele fala assim, se as 4 primeiras partes, o quê? Qual a 4 primeiras? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, né? As palavras foram tomadas pela igreja para o fundamento de seus dogmas e ensino moral. Ou seja,
as primeiras partes da Bíblia foi tomada como objeto de disputa, né? Mas o Evangelho, a moral do Cristo, não. Né? Nós estamos tratando aí de quê? Da moral do Cristo. Ou seja, a moral do Cristo é inabalável, é intocável. Por isso que a gente trabalha com os Evangelhos de Jesus. Sim. Pode continuar? Pode continuar, filho. Discutindo-as, aliás, as seitas teriam encontrado aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesma. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça. Enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte que faz o objeto exclusivo desta obra. Pois é. Algum comentário aí? Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu subir aqui. Pronto, aqui tem uma parte legal aqui. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouvem dizer. Né? Ou seja, será que a gente tem que confiar no que ouve dizer? A gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Tem que estudar. Como a gente está aqui estudando agora. Então você pode estudar sozinho, você pode estudar com sua família, você pode estudar com seu filho, pode estudar com sua filha, com sua esposa, com seu marido. Tem que estudar. Ou então estudar ouvindo. Né? Eu estudo aqui com meu filho, eu estudo ouvindo os estudos que tem na internet. A gente tem que estudar. De alguma forma. Eu vou falar, tá, porque está aqui, ó. Eu estou falando, estou discutindo o que está aqui escrito. Né? Agora, com sensatez, né? Baseado na moral do Cristo, na moralidade, nos ensinamentos. E estudar isso é você se apegar às coisas boas, à mensagem de amor, de paz, de fraternidade de Jesus. Aqui ele fala aqui, ó. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que compreendem, né? E lhes sabem deduzir as consequências. A razão está muito na dificuldade que apresentam o entendimento. Pois é. Então, é preciso entender. Por isso que a gente estuda para entender. Cada vez mais. Aqui, começa essa parte aqui agora. O entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível, ou seja, é incompreensível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem faz com que a maioria leia por desencargo de consciência. Não, a gente tem que ler discutindo. E por dever. Como lei as preces. As preces não é para ser apenas lidas, é para serem lidas e sentidas. Porque é o sentimento que cria. Né? Entendidas. Aqui, ó. Sem as entender, isto é, sem proveito. Como você falou aí, meu filho. Passam-lhe despercebidos os preconceitos morais, disseminados aqui e ali, e intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para objeto da leitura e meditações especiais. Ou seja, a gente tem que ter cuidado, porque ser cristão verdadeiramente é entender a mensagem. Eu não vou fazer muitas discussões aqui não, porque eu vou deixar para fazer as discussões quando a gente sair dessa introdução, que é longa, e ler a palavra de Jesus. E aí eu vou recomendar o seguinte, eu vou ler a Bíblia também, junto com meu filho aqui, e a gente vai, porque na Bíblia, a gente está lendo a Bíblia direto, e a gente vai vendo a moral cristã passo a passo. Então, quem acompanha esse estudo, eu recomendo assim, ó, assiste um desse e assiste um da Bíblia. Assiste o 01 desse e o 01 da Bíblia. O 02 desse e o 02 da Bíblia. Que aí vai acompanhando direitinho e vai entendendo, porque essa introdução aqui é longa, mas ela é importantíssima. Então, vê aí, filho, onde é que está? Acho que eu vou parar aqui a introdução, porque já está um tempinho bom, 15 minutos. Marque lá. É certo que os tratados e tal, vê quanto é que falta aí. Deixa eu ver quanto é que falta essa parte. Já A parte 1.
Foi o primeiro parágrafo. É o primeiro. É o primeiro, mas falando nessa parte aqui, ó. É certo que... Vamos marcar a gente aqui, gente, pra gente continuar do próximo, ó. Eu vou marcar aqui, ó, o final. Nós vamos fazer nossa prece final e agradecer a Jesus. Cadê? Aqui. Vamos começar daqui, ó. É certo que... Aí no seu diz como, filho? O seu? Fechei. Mas eu começo daqui. Então tá marcado, gente. Então, vou fazer nossa prece. Vai fazer um Pai Nosso, meu filho? Pai nosso que Estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos, ó Deus, de tudo que é tipo de mal. Amém. Que assim seja. Assim seja. Então, agradecemos a Jesus, agradecemos a todos os anjos guardiões, a todos os espíritos bons, espíritos familiares, que cuidam da nossa encarnação, que cuidam do bem, da nossa paz, né, do nosso desenvolvimento. Assim como o pai e uma mãe amada cuida de um filho, como um vozinho, uma vozinha amada cuida de um neto. Então, assim, agradecemos a toda a espiritualidade do bem que trabalha na obra do Cristo, que assiste a cada um de nós, nas nossas casas, no Evangelho, na igreja, aonde quer que nós possamos ir em busca de Deus e de Jesus. Que assim seja. Assim seja.